Bom, eu mais uma vez, acho que a nossa sintonia aqui com a casa é tão boa, tão gostosa, que quando a gente chega aqui parece que já está tudo pronto e eu acho que eu podia botar o livrinho embaixo do braço e sair. Porque a leitura que a nossa irmã nos proporcionou, ela está dizendo exatamente o que eu vim trazer, no sentido de que são despertamentos, né, que nós precisamos ter diante da nossa vida, incluindo a frase que o nosso irmão colocou sobre a irritação e a amargura, né, que não nos trazem benefício algum, nem a nós, nem àqueles que as mantêm no seio, né, do seu pensamento, do seu coração. Dito tudo o que eles disseram, entra diretamente no que eu trouxe hoje para nós, que é sobre o exercício de paz no lar. Está no livro Vereda Familiar, escrito por Raul Teixeira, pelo espírito Teresa de Brito. Tá? Em primeiro lugar, por que paz no lar? Porque nós vivemos momentos de muitas mudanças, muitas transições. Tivemos uma mudança de comportamento entre a juventude de hoje, os maduros de hoje, digamos assim, e os idosos de hoje. Mais ou menos dividindo em 3 partes, né? As nossas mães, daqueles que como eu já são jovens há bastante tempo, então seriam os maduros de hoje, né? A diferença da nossa experiência de vida num todo, diante de uma sociedade, né, de um planeta que está aí se renovando a cada dia, é muito grande daqueles que nos criaram, né? Meu pai e minha mãe, e todos, na maioria da idade deles, na faixa dos 80 e tantos, 90 anos, foram pessoas que basicamente lidaram com o início da televisão, o telefone como um objeto muito caro e social, né? As maiores escalas da sociedade que poderiam ter, a educação rígida em conceitos do bem, ao mesmo tempo do ter que se dar satisfação a uma sociedade. Então, nós éramos criados com aquele perfil de que, olha o que você vai fazer, olha o que as pessoas vão dizer de ti. Então, a gente tinha que ter um cuidado no trato com os outros, que era para não passar por antipática, por bobinha ou por muito dada, como se dizia antigamente, as pessoas um pouco mais simpáticas e desenroladas, né? Eram chamados de fulano é muito dado, se dá com todo mundo, fala com todo mundo. Enquanto era mulher já tinha até um pejorativo, né, embutido nas palavras. Fulano é muito dada, né? Tá sempre abrindo sorriso para todo mundo. E isso já vinha com exclamações. Quando nós nos tornamos basicamente adultos, ou quase, o mundo já tinha se transformado de maneira que tudo que quase que a gente aprendeu na infância, ou seja, cala a boca, não responde, fica quieto, mulher não pode casar sem ser virgem, né?
obedeça ao marido. Mudou. Aí já não era mais certo. Tudo aquilo para o qual a gente foi educado não era mais certo. Claro que demorou muito e ainda há muito a mudar nesse sentido, né? Porque nós ainda temos educações muito machistas, muito antiquadas, em que a mulher ainda encontra certas dificuldades de poder se impor enquanto um ser. Filho de Deus, como qualquer outro ser do nosso planeta. E os nossos filhos que nós tivemos que educar, nada quase sobre o que nós fomos educados, mas ao mesmo tempo com a mesma vontade de fazê-los pessoas de bem, pessoas que tivessem sucesso na vida, que fossem educados e comportados como também nossos pais queriam de nós. Só que agora sem a vara de marmelo, sem as salmouras nas costas riscadas pela cinta ou pela própria vara. Então, percebam que em torno de 60 anos, mais ou menos, nós tivemos mudanças de atitudes, de posicionamentos muito grandes. E isso falando só na questão de se colocar, de ser, né, alguém. Fora todo o avanço tecnológico que também evoluiu de uma maneira em que aqueles com 60 anos mais ou menos nunca imaginaram que poderiam ter uma vida semelhante às dos Jacksons, que eu sempre falo que é um desenho animado em que a gente via, né, os personagens se falando por uma televisão ou se deslocando em trilhos, né, que andavam por eles, que hoje a gente chama de esteiras rolantes ou escadas rolantes. Para aqueles maduros de hoje, por volta de 60 anos, na sua infância, era algo inimaginável termos hoje a tecnologia que temos. Então, percebam que em várias questões nós tivemos transformações muito grandes e por conta desses passos muito largos que tivemos que dar para aprender rapidamente toda essa transformação, e aí é que eu vou entrar na questão do lar, nós perdemos coisas que eram e serão sempre fundamentais na vida dos seres humanos, que é a vida familiar, o lar, aquele lugar em que nunca deixou de ser o primeiro núcleo social de vivência do ser humano. E isso falando em teorias, né, até da educação moral. Porém, e também, de acordo com a doutrina espírita, nossa primeira vivência de relações com as quais nós temos dívidas, temos obrigações, temos exercícios de vida para partilhar. E assim enfrentarmos as nossas provas e expiações de cada encarnação. A família é para nós, tanto seres humanos no sentido social da palavra, quanto espíritas,
o lugar de exercício desse bem viver e desse bem sermos instrumentos da melhoria nossa e de todos aqueles com os quais nós convivemos. Se nós queremos para o mundo filhos que possam auxiliar na melhoria desse mundo, não nos basta dizermos que, filhos a gente só cria para o mundo, porque eles são apenas um empréstimo, como se isso nos livrasse da responsabilidade de contribuirmos para que eles sejam bons ou não moradores desse mundo. Porque é muito comum a gente dizer, né? Filho, a gente tem obrigação só alimentação, colégio e tal. O restante o mundo ensina. Eu já ouvi muito isso. Só que, quem de nós prefere aprender com a dor ou com o amor? Quem de nós gostaria de dar a seus filhos a oportunidade de aprenderem através do amor ou através da dor? Por isso, meus irmãos, a família é um núcleo muito importante e que não cairá nas mudanças da modernidade. Nunca deixará de ser um núcleo de apoio, de base para o desenvolvimento daqueles que compartilham daquele lar. Porque é ali que nós formamos as nossas fundações emocionais, psicológicas, teológicas, religiosas, filosóficas, sociais, enfim. Então, uma coisa nós precisamos estar alertas, que é o retorno ao lar. Ao lar no sentido justamente daquela aglomeração boa e gostosa quando os filhos estavam todos em casa ou quando os netos nos visitam, aquele momento do antigo e muito esquecido para muitos, o almoço dominical. Ontem eu lembrava com a minha mãe, que está fazendo 89 anos, do almoço que as irmãs mais velhas, eu perdi a avó, eu tinha 3 para 4 anos, não lembro de quase nada, pouco só da imagem dela, mas as minhas irmãs lembram da galinha que a minha avó fazia para os almoços de domingo, que era naquele dia que se comia maionese, aí tinha a groselha, refrigerante já era coisa de quem podia mais, né? Os outros ficavam na groselha, que a gente misturava com água, botava um gelinho para quebrar um pouco daquela doçura. Mas, enfim, depois também teve a pureza, né? Que ajudava, porque ela também não era tão mais cara, já que era daqui. Mas a gente tinha esse encontro que nos fazíamos perceber a evolução de cada um daqueles que formavam aquele lar, das diferenças, das igualdades, onde se aprendiam a respeitar e ouvir os mais velhos, mesmo quando os netos diziam assim, mas a avó é rabugenta. Mas é a avó que faz aquele bolinho todo domingo para a gente comer, mas é a avó que te ensinou a olhar as flores, ou enfim, foi a avó que te deu a mamãe. Isso já é um grande presente.
a gente tem que voltar a valorizar as peças que compõem as nossas vidas. Porque nós precisamos ensinar aos nossos jovens o valor do pai, da mãe, do irmão, dos avós. Porque se nós não colaborarmos para que eles compreendam que amar o diferente é necessário, e esse diferente não necessariamente precisa ser apenas LGBTQ, sei lá o que a mais, que está tudo certo, porque nós temos que respeitar a todos. Só que quando se fala hoje em dia na família, parece que há um espaçamento muito grande dessa visão de respeito. Porque vocês sabem o que é respeitar? É amar. Quando a gente tem a dificuldade de amar o nosso inimigo, o que nos é dito? Respeite-o apenas como um ser filho de Deus. Por quê? Respeitar o outro é uma forma de amar. Então, mesmo sem aquele sentimento todo florido, pintado de coraçãozinho, né, que a gente acha que significa amar, e que a gente não consegue direcioná-lo ao chamado nosso inimigo, mas se nós o respeitarmos por ser filho do nosso Pai, nós já estamos nesse caminho de amor. E quando a gente diz para o filho caçula, que agora quase não existe, né? Ou é o filho único ou é o mais velho o caçula, então não tem muita diferença. Mas quando as famílias eram de 4, 7, 13 filhos, muitas vezes o filho mais velho já era praticamente pai do seu próprio caçula, né? Do seu irmão caçula. E havia um pedido de respeito nas diferenças. E a gente convivendo com avô, com avó, a gente aprendia, compreenda, o seu avô já está mais velhinho. Ele não viu a vida com os seus olhos, mas você também não viu a vida com os olhos dele. Por que não trocarmos as experiências? Olha, vovô, agora as coisas acontecem assim. E no seu tempo, como acontecia? E o vovô e a vovó que são rabugentos, por que são rabugentos? Será que eles têm ganho o afeto necessário? O carinho, a lembrança respeitosa de nós estarmos aonde estamos, porque deles viemos? A paz no lar, ela exige, com o empenho junto aos ensinos de Jesus Cristo, evite tornar-se elemento despótico do lar, como se todos lhe devessem obrigações e subalternidade, tendo que dobrar-se aos seus caprichos. Isso serve para filhos, para netos, que muitas vezes se acham, não, meu pai e minha mãe já estão ultrapassados, agora eles têm que fazer o que eu quero. Ou para nós que somos pais ou avós, ou bisos e bisas, né? Porque hoje o pessoal está sendo bisavô bem novinho, né? E a longevidade está maior.
Então a gente está tendo oportunidades aí. A minha mãe já é tataravó. E nós? Será que também muitas vezes não nos colocamos nessa questão de eu já tenho idade, agora também faço o que eu quero, mando o que eu quero e os outros que me devam obediência? É assim que o nosso Pai faz conosco? Ou Ele tem nos dado hoje e sempre todas as oportunidades para que cada vez que erramos, comecemos de novo para tentar acertar? Será que a gente não está apontando o dedo para os nossos pais, dizendo, vocês não sabem de mais nada? Vocês estão por fora, agora é outro tempo? Ou, quem sabe, nós não estamos dizendo aos filhos, no meu tempo não era assim e tem que ser assim porque vai ser assim sempre. Nós estamos preparados para ceder? Nós estamos ensinando os nossos filhos e netos para cederem? Ou nós estamos impondo as nossas vontades como pais, para que amanhã eles também se imponham contra, e eu digo entre aspas porque eu sei que nós não fazemos isso por vontade própria. Não, o meu pai não vai fazer mais aquilo porque eu não quero, mas é porque eu estou pensando no bem dele. Então nós começamos a nos impor, sem respeitar, com o devido amor, o ser, nosso irmão, filho do nosso Pai, como nós também o somos, pelo que ele ou ela é. É uma pessoa de 90 anos que não entende o dia de hoje, é um adolescente de 15 que não entende o que eu sou e fui ontem, ou sou eu querendo mandar em todos porque eu estou no meio para ser o equilíbrio? E está tudo errado, né? Porque eu não sou equilíbrio de ninguém. E filho não foi feito para mandar em ninguém. E pai, avós, enfim, tem que saber o limite desse comando. Porque mandar parece uma coisa imposta. Agora, quando você comanda, você está dirigindo, pelo menos tentando mostrar, conduzindo possibilidades para a vida do outro. E aí a paz começa a ter uma sonoridade mais interessante no lar. Na confiança com que se deve entregar ao Senhor, penetrando-se de tranquilidade, busque não agredir com palavras ferinas ou com silêncios gelados aqueles que se põem à sua volta na luta doméstica. Porque uma coisa é a gente não bater de frente, né? Todo mundo já deve ter escutado esse conselho alguma vez. Não bate de frente. Se a pessoa não está legal, deixa ela falar, fica na tua, né?
também não leva contra ti, às vezes é só um desabafo do outro. Aí a pessoa chega em casa, não, vou fazer aquilo lá que me falaram. Aí o pai ou a mãe, né, ou o irmão, alguém, ou o marido, ou a esposa, começa a falar, né, por que isso, por que aquilo, por que você não fez, por que não sei o quê. Aí a pessoa faz assim, Isso é não brigar? Isso é criar paz? Não. Isso é ignorar a presença do outro. Isso é ferir ao outro, às vezes, muito mais do que palavras. Ou então você faz assim, não, mas eu não briguei, eu só fiquei quieto. Ou então dá aquele sorrisinho, né? Não. Respeitar o outro como forma de amor, sem coraçãozinho e florzinha. É respeito, porque eu sei que ali há um filho de Deus, há um ser humano igual a mim, independente que é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, meu esposo, minha esposa, minha mulher, enfim. Mais velho ou mais moço. Temos olhos de ver e ouvidos de escutar. E, com o empenho junto aos ensinamentos de Jesus Cristo. Cristo não tirou o olhar daqueles que disseram a ele o que quiseram. Cristo tampouco desdenhou. Cristo tampouco riu. Ah, mas eu não sou Cristo. Não, não sou. Tudo isso que eu estou falando já fiz e provavelmente eu devo vir a fazer. Infelizmente. Porque é aquela coisa, né? O mal que eu não quero eu ainda faço e o bem que eu quero eu ainda não faço. Por quê? Porque nós somos espíritos caminhantes nas estradas tortuosas dos nossos próprios erros. E por isso precisamos do que eu falei, exercícios. Porque é só no erra e acerta, acerta, erra, acerta, erra. E assim a gente vai. Porque é essa maneira. É através da lapidação dos nossos atos, das nossas palavras, que nós vamos nos burilando. Porque ainda não chegamos à plenitude de joias raras. Nós ainda estamos como cristais brutos. Por isso precisamos levantar, cair, nos arranhar, para que essa lapidação aconteça. Quanto mais nos esforçarmos nesse respeito, e quanto mais nele conseguirmos colocar amor, mais a nossa lapidação será menos dolorida, porque esse amor irá nos ensinar. Do contrário, a lapidação será mais feroz e só a dor, então, deverá nos trazer de volta ao caminho. Atento ao impositivo da humildade, da generosidade ante a luz do Evangelho, que lhe indica o rumo
a seguir. Fuja do esnobismo intelectual com a exibição vazia, sem propósito, como forma de se autoprojetar, humilhando os que estão sob sua custódia ou participando do seu cotidiano. Não, mas é que eu estudei, eu sei. O pai mal tirou a 4ª série, agora quer vir me dar lição? E a lição da vida, da vivência, das rugas, do aprendizado, aquele que o dia a dia fez aquele ser. Essa pode não ter graduação nas universidades, mas é uma das mais valiosas, principalmente se toda essa vivência vier embutida de fé, de esperança, de mansidão. Mas quem tem que me ensinar isso é meu pai e minha mãe. Afinal de contas, eles têm que dar o exemplo porque são mais velhos. Engraçado. Na hora que eles são mais velhos para mostrar um caminho que pode ter menos buracos para se passar, eles não entendem de nada. Eu olho aqui no GPS, né, no Maps, não preciso que o pai e a mãe venham me dizer como fazer. Então, por que na hora que a gente fala de um defeito, a gente culpa a eles e não a nós mesmos pelas nossas não transformações? Porque é muito fácil, né? Eu sou assim porque meu pai e minha mãe me fizeram assim. Engraçado, mas teu pai e a tua mãe tiveram mestrado na faculdade? Não. E você? Eu sou pós tudo. Então, por que você está botando a culpa no seu pai, na sua mãe? Se você já compreende, por que não respeitar a incompreensão do outro, fazendo, quem sabe assim, a própria transformação do outro e do lar? Antes que nós precisemos falar sobre o amor do Pai, sobre os exemplos do Mestre Jesus, que consigamos ou nos exercitemos diariamente em fazer, em demonstrar, em nos esforçarmos no amor que o verdadeiro amor fraterno compartilha, chamado respeito. Obrigado a todos, que a bênção e a paz de o Mestre Jesus estejam sempre conosco, nos dando condições de lembrarmos o quanto ainda temos para melhorar e o quanto podemos nos ajudar e ajudar aqueles que nós não criticamos, mas respeitamos. Obrigada.